Vou falar agora a respeito de um assunto que temos abordado na Agricultura BR há várias semanas, já que também nesse domingo nós tivemos a China, ela reprovando, fazendo testes em produtos, carne de frango lá dos Estados Unidos, de uma unidade da Tyson Foods do estado do Arkansas, mandando voltar. Alegou risco de Covid porque a unidade teve funcionário com o vírus. Também fez o mesmo com produtos vindos da Alemanha. E na segunda-feira ainda, o Agricultura BR entrou cedo em contato com o Ministério da Agricultura para saber se a China tinha pedido algum outro tipo de informação, outro tipo de protocolo aqui no Brasil. Pela manhã não, aí à noite o Ministério da Agricultura enviou para o Agricultura BR as informações que a China naquele momento havia enviado e a gente trouxe isso em primeira mão aqui na nossa programação e desde então a gente tem falado sobre o que vem acontecendo em relação aos chineses. O que a gente está dizendo é o seguinte, basicamente, a China precisa comprar muita carne. Ela não vai deixar de comprar carne, principalmente suína e bovina. Os volumes vão continuar sendo muito elevados. Entretanto, é muito possível que China crie situações que eu chamo de barreiras comerciais, utilizando um argumento sanitário para fazer repactuar contratos. O que é repactuar contratos? É jogar o preço mais para baixo, ou mesmo aqui no Brasil, a própria indústria, com esse argumento, articular situações para pressionar principalmente a arroba do boi. Sobre este assunto, hoje teve no estado do Mato Grosso do Sul o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, o Jaime Verruc, fazendo uma coletiva online. Jorge Zaidan conversou com ele e perguntou para nós o que o estado está fazendo em relação às contaminações pelo Covid-19. Recentemente, a China, maior importador de carnes do país, cobrou do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, medidas para a contenção do novo coronavírus, da Covid-19, entre os trabalhadores, até temendo, como já aconteceu, de suspensão da importação de carne de frigorífico dos Estados Unidos, até temendo, quem sabe, a contaminação dos produtos que eles compram. O Ministério da Agricultura já divulgou as medidas de controle, de contenção. Eu vou perguntar ao secretário Jaime Verruc, titular da Semagro, como o Mato Grosso do Sul tem agido, já que no sul do estado, plantas frigoríficas têm sido responsabilizadas como as principais difusoras do novo coronavírus entre as populações. Secretário. Bom, acho que essa é uma pergunta extremamente importante, né? Eu acho que está todo mundo aí buscando a questão da prevenção da Covid. E aqui no estado, na verdade, até muito antes até do Ministério soltar essa portaria, nós já no mês de março nós começamos a definir os protocolos no âmbito frigorífico, que eram os protocolos exatamente de prevenção. Então, todas as plantas, nós fizemos através da Semagro um trabalho grande com os sindicatos, 100% das plantas do estado, já no mês de março, começaram a adotar medidas relativas à questão de protocolos de biossegurança. Esses protocolos tiveram que ir subindo a régua em função exatamente da contaminação que nós tivemos aí no sul do estado. E a nossa preocupação continua, né? Mas primeiro destacar o seguinte, nós temos, o Mato Grosso do Sul hoje exporta 50% de tudo que ele exporta é China. Então para nós a China é um parceiro comercial fundamental, como é para o Brasil. A gente faz uma defesa muito forte da manutenção da ação com a China, nós dependemos da China. E o que nós estamos tentando, através da regulamentação do próprio Ministério da Agricultura, mostrar na verdade, primeiro que não há contaminação na carne. Houve uma redução grande de abate, quer dizer, um frigorífico poderia bater 1.000, em função do distanciamento dos protocolos, ele não consegue mais abater 1.000, ele vai bater 700, 800. Mas só para dar uma informação, neste momento nós estamos, por exemplo, com um abate normalizado no estado, nós não temos nenhuma planta fechada pela questão da Covid. Agora, nesses frigoríficos onde nós temos maior incidência, nós temos um protocolo, biossegurança, testagem de 100% dos funcionários, afastamento. Então, a Secretaria de Produção, junto com a Secretaria de Saúde, a gente tem um monitoramento permanente de cada uma das plantas, para que a gente não tenha expansão e que a gente possa dar garantia, obviamente, a esses nossos importadores que isso não aconteça. Então, acho que o Brasil, Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo um bom trabalho. Eu acho que é importante mostrar isso para o mercado internacional, mostrar para a China o quanto está se fazendo em termos de retenção, uma coisa que não aconteceu nos Estados Unidos, né? Aqui faz 3 meses que existe uma preocupação em relação ao afastamento de funcionários, testagem de 100%. Então nós temos um protocolo aqui no estado para que a gente consiga manter os mercados e consiga manter os empregos.
O senhor acredita que a resposta do governo, a resposta de estados também, como o Mato Grosso do Sul, são suficientes, essa resposta é suficiente para tranquilizar o chinês, que é o nosso maior importador, ou isso ainda pode ter novos capítulos, eventualmente até prejudicando o processamento de carne aqui no Brasil? Eu acredito que pode ter novos, até assim, muitas vezes as situações são usadas para mecanismos de proteção em determinados momentos, para mecanismos de mercado desnecessários, mas eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, acho que isso ainda avança, nós vimos já algumas sinalizações de paralisação de planta em função de contaminação, risco de contaminação. Então eu acho que é um risco, ele tem que ser muito bem monitorado, acho que tem que ser, nós temos que negociar muito e conversar muito para conseguir mostrar todas as questões de proteção. E aí é importante você falar o seguinte, que num determinado momento começou a aparecer para a sociedade que o coronavírus surgiu dentro de um frigorífico, né? Na verdade, ele não surgiu nem no Brasil, né? E no frigorífico, como você tem, obviamente, a concentração de pessoas, isso acaba criando um ambiente favorável para isso. E esse ambiente ele pode ser, na verdade, monitorado. Então, acho que essa é uma posição fundamental. Mas nós temos que monitorar e temos que ter muita conversa, o Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Agricultura, com esses nossos países, principalmente a China, que é o principal comprador. Tá aí Jaime Verruc conversando com o Jorge Zaidan. Esse é um trecho da entrevista que o Jorge fez hoje, falou sobre vários temas ligados à agricultura e pecuária. Aí como a Agricultura BR tem abordado essas questões comerciais entre China e Brasil, principalmente sobre o aspecto de importação e exportação e como que isso atinge aqui o mercado brasileiro, Zaidan trouxe aqui com exclusividade no Agricultura BR